Primeiro começa com o bem-vindo da casa. Vocês, a maioria já conhece como é que a gente funciona, sabe como a gente precisa de ajuda, como a casa tem alguns custos, algumas coisas, né, no decorrer como toda a casa. Tá? Então a gente agradece quem puder ajudar, e quem não puder ajudar também a gente agradece assim mesmo. Tá? A gente faz o bazar, que eu acho que vai começar agora, no próximo mês. A gente está voltando, né, retomando essa nova vida. Tá bom? E agora a gente vai serenando os nossos pensamentos, nos aquietando, ficando tranquilos, nos conectando com esses amigos espirituais, vamos nos ligando a Jesus e vamos fazendo a prece que eles nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E hoje vocês vão ficar com a palestra da Nilce. Tá bom? Boa palestra, Nilce. Vamos lá. Se não aguentar a máscara, eu vou tirar. Tira. Pode tirar. Está super abafado isso. Ai, bom. Não pode pôr. Ai, gente. Pode. Isso, pode. Você tá longe. Ela está falando por causa do que ela está passando. Não tem problema, ela tá longe das Sim, pessoas, sim. né? Lógico. Bom, gente, nós estamos estudando o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema central, ajuda-te, o céu te ajudará. E hoje nós vamos falar do item 6 ao 8, que é olhar as aves do céu. Será, né? Olhar as aves do céu. Então, existem umas frases de Jesus que ele diz assim: não entesourais tesouro na terra, né? Aonde está o seu coração, é aí que está o seu tesouro. Aí outra frase que ele diz: olhai as aves do céu, elas não semeiam, Aí outra frase, olhai os lírios do campo, né? Aí uma outra expressão de Jesus, que ele fala assim: a cada dia a sua preocupação, né? Então são frases que quem escreveu esse texto foi o evangelista Mateus. E aí nós vamos pegando esses textos que ele escreveu e nós vamos vendo que não existe nada aí que condene os nossos esforços, veja bem. Porque quando a gente ouve falar, olha, as aves não fazem nada e come, a gente fica falando, então também não vou trabalhar mais, né? Beleza, está falando aí, só que não é nada disso. Que Jesus, ele não condena os nossos esforços, né, para termos uma vida melhor. Né? Ele não condena. É nosso, é uma coisa nossa querer ter uma casa melhor, um conforto, isso aí não tem nada de nós. Mas ele diz: primeiro buscai o reino de Deus. Aí se pergunta: mas como que eu vou buscar primeiro o reino de Deus se o que eu estou vendo aqui é matéria? Então o que ele está querendo dizer? Vamos utilizar a matéria porque nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Então, para viver essa experiência, nós precisamos da matéria, isso é óbvio, né? Então, mas só que ele nos recomenda que não coloquemos essa matéria como o tudo da nossa vida. Por quê? Porque o nosso corpo físico, nós vamos morrer e ele vai ficar aqui. Não vamos levar nada. Nós vamos levar a nossa essência. O que é a nossa essência? É o nosso espiritual. É aquilo que nós
fizemos, aquilo que nós levamos, isso nós vamos levar. E aí, por isso que ele fala que nós não podemos ficar estagnados esperando as coisas caírem do céu, porque não é isso. E aí, quando nós estamos focados só na matéria, nós temos aquela ansiedade, né, de querer. Eu tenho uma casa, eu quero outra, eu tenho um carro, eu quero dois, eu quero, não é assim? Então, por quê? Porque nós estamos focados na matéria. O espiritual, enquanto nós estivermos nesse estágio, nós não vamos progredir espiritualmente. Nós temos que dar uma desligadinha aí. Então, quando nós estamos muito assim, ligados naquilo, nós vamos desenvolver uma coisa chamada preocupação. Né? E aí, aquela preocupação excessiva. Então, eu não tenho tal coisa, mas eu quero ter. Então, não tem importância. Eu quero ter aquela coisa igual o meu vizinho tem. Né? É uma preocupação ou não é? É uma preocupação desnecessária. Né? E, junto com essa preocupação, nós vamos desenvolver uma coisa muito pior que chama ansiedade. Né? O que é a ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro. Né? Porque aí nós ficamos, mas e se? Mas e se? E se o quê? Se isso acontecer assim, se isso, não é isso que a gente fica? Então, enquanto nós estamos nesse dia, se acontecer, nós não estamos vivendo presente, nós não estamos trabalhando presente. Estamos plantando um futuro não promissor. A verdade é essa. Né? Agora, então nós ficamos ali naquilo. Então nós vamos crescendo, nós vamos querendo adquirir mais, mais e mais, e nós vamos adquirindo o supérfluo. O que é supérfluo? É aquele que eu não preciso, mas eu quero ter porque eu quero ter. Pelo prazer de ter. Nós somos assim. Não é? Então isso é o supérfluo. E Jesus, ele está nos orientando para que não façamos isso. Vamos ter o necessário e não o supérfluo. Porque o supérfluo, veja bem, é aquilo que muitas vezes nós queremos ter mais do que o outro, porque nós nos sentimos mais importantes do que aquele outro. E aí nós passamos a acumular coisas que a gente não usa, não empresta em lugar. Né? E ele condena também, por exemplo, algumas riquezas improdutivas. E aqui eu citaria, por exemplo, as pessoas que têm uma paixão assim, desmedida por comprar terras, por exemplo, e terra, e terra, e terra, e não produz, e não permite que aquele necessitado usufrua daquilo. Né? Ele não permite. Então, tudo isso, veja bem, nós vamos alimentando o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são duas coisas que atravancam o nosso processo de evolução, né? O nosso egoísmo. E quando nós estamos nessa situação de ansiedade, como eu já falei, nessa coisa de preocupação exagerada, nós ficamos, às vezes, desanimados. E aí, nós vamos desenvolver uma outra situação chamada procrastinação. Isso também é ruim. Aliás, também não, é ruim. Procrastinação. O que é isso? É o famoso empurrar com a barriga, sabe? Amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, né? Eu tenho uma palestra em dezembro, mas não vou preparar agora não, depois quando faltar 2 dias eu faço, né? Então isso chama-se perda de tempo. E isso nos traz sofrimento também. Você já experimentou
experimentado fazer isso? Traz sofrimento, que é aquele que fica na cabeça. Mas eu tenho que fazer tal coisa. E vai empurrando, e vai deixando. Né? E tudo isso tudo isso aí vai fazer com que nós vamos prejudicando o nosso corpo físico também. Veja bem, o que diz o Evangelho? O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz: cuidar do corpo do Espírito. Por quê? Temos que cuidar desse corpo. Esse corpo é o quê? É o veículo, né, que conduz aí o Espírito. Esse Espírito, quando ele está vivendo uma experiência material, e ele necessita desse corpo saudável, tá? Saudável em pensamentos, saudável na parte física, para que ele possa se desenvolver. Olha a responsabilidade nossa. Então, tudo isso chama-se, resumindo, perda de tempo, procrastinação, ansiedade, preocupação excessiva por uma coisa, né? E nós temos relatos, não só nos livros da codificação espírita, mas também nos livros complementares que a gente lê ali, que relato de espíritos que, ao se depararem no plano espiritual, ele foi ver quanto tempo ele perdeu. Né? O tempo perdido já foi. Isso aqui, ó, já foi, não volta mais. Né? Por isso que nós não podemos macular o nosso corpo nem o nosso espírito com essas preocupações excessivas, exacerbadas. E por quê? Deus impõe alguma coisa para a gente? Não. Por quê? Porque Ele nos ama. Então Ele não impõe nada. Ele deu o livre-arbítrio para quê? Para que nós sejamos livres de nossas escolhas. Né? E Ele nos deu a inteligência para quê? Para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos refletir, raciocinar, para que nós possamos construir o nosso futuro, certo? Olha como Deus é bom. Ele nos deu o livre-arbítrio. Agora, as boas ou más escolhas, única e exclusivamente a responsabilidade de cada um de nós. Porque quem constrói o nosso mundo somos nós, não é o outro. Não adianta falar, você que constrói. Não, eu construo meu mundo, você, cada um constrói o seu. E, porque aí Jesus diz que quem entende o reino de Deus, quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus, e quem entende esse reino de Deus e o busca, veja bem, porque uma coisa é eu entender o que é o reino de Deus, mas e daí? Eu entendi, mas eu quero buscar. Esse é o X da questão. Né? Eu posso entender e posso ficar inerte. Eu entendi, mas não, a gente entendeu, mas a gente tem que buscar. E o que é buscar o reino de Deus? É viver no amor, na caridade, na fraternidade. Né? Porque os ensinos de Jesus, eles são baseados no amor, na fraternidade, na caridade, na generosidade. É isso que nós temos que buscar. Aí quando ele fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? E aí fica a pergunta, onde está o meu coração? Está naquelas coisas que nós colocamos a nossa preocupação, os nossos objetivos. Né? E essa frase é bastante elucidativa, porque o homem que busca o reino de Deus, na maneira como tem que ser, aí ele demonstra ali que o seu viver está focado, pode ser no material ou no espiritual. Né? Então, é onde está o seu coração.
é onde está a nossa preocupação. Aí a gente deve colocar um pensamento assim, mas eu estou preocupado com o quê? É uma reflexão, né? Porque a hora que você começa a pensar, você começa a ver outros caminhos. Né? Por que eu estou preocupado? Eu estou me preocupando com o quê? Certo? E quando ele fala, por exemplo, assim, a cada dia basta a sua aflição. O que significa isso? É um comodismo, por acaso? Não. Não é comodismo, não. Por que Jesus fala isso? Porque cada dia a sua preocupação. Então não vou me preocupar com o dia de amanhã, não. Não é isso. Ele está nos dizendo o seguinte, que é uma sucessão, a nossa vida é uma sucessão de dias. Hoje nós estamos construindo o dia de amanhã. De que forma eu vou construir o dia de amanhã? Sem muita preocupação, focando nos ensinamentos do Evangelho. Se eu fizer isso, eu estou fazendo uma autoavaliação, eu estou fazendo um autoconhecimento, e isso é muito bom. O que é o autoconhecimento? É o querer se conhecer. Quais são as minhas limitações? É o querer saber, é o querer se conhecer. Só se conhecer resolve? Mais ou menos. Não resolve tanto. Por quê? O autoconhecimento, ele tem que levar à ação. Não adianta nada eu ter o autoconhecimento e ficar de braço cruzado, né? Não, eu tenho que pôr ação naquilo que eu quero. E aí, quem procede assim, ele vai perceber que o dia a dia dele vai ficar mais tranquilo, mais sereno. Ele está focando naquilo que realmente ele precisa. Então, a mente dele vai se acalmar, né? Vai serenando os pensamentos, e ele vai ficando bem. É isso que Jesus fala. Tudo é uma sucessão de dias. A nossa vida é assim. Por isso que ele fala, a cada dia basta as suas preocupações. Não é para a gente pensar, se ele falou assim, eu não vou me preocupar mais com nada. Pelo contrário, é aí que tem que se preocupar. Né? Aí, por exemplo, quando ele fala, olhar os pássaros do céu, eles não semeiam, eles não guardam semente no depósito. E eles estão aí, o Pai do céu alimenta os alimentos. Esses pássaros vêm, eles foram criados, eles cumprem a missão deles também, né? Eles fazem os ninhos, eles procriam, e eles comem. Eles estão preocupados. O Pai Celestial acaba provendo de tudo. Né? E a Joana de Ângeles fala assim também, que é bem normal nós querermos ter uma casa, ter um carro, ter uma vida melhor. Né? Mas, por outro lado, nós precisamos entender, gente, nós precisamos entender que, por exemplo, tudo bem, aí eu não tenho o carro X, a casa Y, porque que vai me dar status. O meu vizinho tem, mas eu não tenho. Né? Se eu não tiver um autoconhecimento, eu vou desenvolver mais uma coisa chamada inveja. Né? Porque meu vizinho tem, porque eu não tenho, porque isso, porque aquilo. Né? Enquanto que se eu conhecer a missão, a nossa missão aqui, nesse plano terrestre, eu vou entender. Por quê? Eu vou entender que nós viemos de outras existências, tá?
e nós vamos ter muitas outras existências. E dentro da nossa programação reencarnatória, muitas vezes não está previsto. Está previsto que nesta reencarnação eu não terei acesso a determinadas coisas que meu vizinho tem, por exemplo. Né? É para ficar revoltado com isso? De jeito nenhum. Não. Por quê? Veja bem, eu não tenho acesso a determinadas coisas nessa reencarnação, mas eu terei outras coisas, porque são outras coisas que eu preciso aprender. Entendeu? E dentro dessas outras coisas que eu preciso aprender, eu vou saber o que é que eu preciso realmente. E eu vou entender que aquilo que eu tenho é o necessário. Isso não invalida de eu querer trabalhar para ter algo melhor. Certo? Uma coisa não está com a outra. E porque aí, gente, pode ser questão de programação reencarnatória, porque nós vemos assim, alguns, né, reencarnam com um excelente padrão financeiro, por exemplo, né? E o outro reencarna não nas mesmas condições, né? Agora, aí pergunta, qual a responsabilidade de um e de outro? A mesma responsabilidade, porque aquele que recebeu menos em relação ao outro, ele não pode ficar tranquilo, porque responsabilidade todos nós temos. Ninguém reencarnou aqui para fazer turismo, né? Nós temos. Então, aquele que recebeu, por exemplo, uma fortuna, alguma coisa, aí, ele tem a responsabilidade dele. Aquele ótimo financeiro dele, não é para ele desbanjar nada. O que é o certo? Ele colaborar na conjuntura mundial, por exemplo, no elaborar projetos, no elaborar trabalho, dar trabalho para outras pessoas, visando o quê? O desenvolvimento não só do país dele, como da população mundial. É essa a responsabilidade. E aquele que recebeu pouco? Ele recebeu pouco, ele não precisa de ter responsabilidade? Precisa sim. E muito. Porque cada um de nós, dentro daquilo que nós temos a responsabilidade perante o nosso irmão, perante a nossa família. Né? E veja bem, porque nenhuma criação de Deus está desamparada, nenhuma. E se Deus protege as aves, protege os animais e tudo mais, imagina nós que estamos num degrauzinho assim, um pouquinho maior do que o deles. Né? Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a inteligência, como eu já falei. E aí Jesus coloca também, olhai os lírios do campo. Ele nasce lá naquele brejo e ele nasce todo formoso, assim, né? Aquela coisa bonita. Depois ele é polido e ele vai para o forno. E depois se usa para fazer tecido. E aí Jesus cita que nem Salomão vestiu uma roupa igual àquelas feitas pelos lírios. Olha a beleza deles. Né? E aí Jesus fala, entenderam homens de pouca fé. Né? Por que ele fala homens de pouca fé? Então, eu estava lendo uma passagem no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, por sinal um livro muito bom.
onde Jesus estava numa barca, né, junto com os apóstolos. E Jesus dormiu, e aí veio uma tempestade. E os apóstolos ficaram simplesmente desesperados, né, sem saber o que fazer e tudo mais. E Jesus foi, com seu magnetismo, com todas as suas manipulações energéticas, né, ele acalmou a tempestade rapidinho. Né? E o que ele disse para os apóstolos? Vocês poderiam ter usado toda essa parte magnética, essa parte energética, e fazer a mesma coisa. Vocês são homens de pouca fé. Então, e assim somos nós. Né? O que quer dizer? Por que ele falou isso? Ou seja, não confiaram. Porque quando nós temos a nossa fé, nós vamos desenvolver o nosso trabalho, a nossa missão, com confiança em Deus. Né? Nós vamos ficar serenos. E nós vamos saber que o dia de amanhã, veja bem, quando eu falo isso, nós vamos ter sim as dificuldades e vicissitudes, lógico que vamos, mas se nós estamos preparados dentro desse conceito que Jesus nos coloca, o que vai acontecer? Nós vamos enfrentar tudo aquilo de uma maneira mais branda, não é? Com mais confiança. A gente não vai sair aí explodindo, batendo no outro, né? Por quê? Porque nós temos confiança, né? A fé, que o Evangelho nos ensina muito isso. E nós temos, gente, que entender a nossa missão aqui para nós termos cada vez menos aflições. Porque é o que eu falei, a gente quando fica aflita, nossa, isso é muito triste, né? A gente não tem sossego, não dorme direito, né? E isso tudo acarreta dentro da família, no setor de trabalho, né? No nosso meio social. E no nosso meio social, na nossa família, que nós desenvolvemos a nossa parte intelectual e moral. Né? Nós vamos ver isso, a parte moral, a parte intelectual. Dentro da família é que nós temos que procurar aprender isso. Né? E aí, veja bem, Kardec fala muito sobre a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, tudo isso que eu falei aqui, veja bem que Jesus sempre pregou a importância da lei do trabalho. A lei do trabalho e a lei do progresso, elas andam juntas, né? Elas fazem parte das leis morais, que é lá o terceiro livro, lá dentro do livro dos Espíritos. Por quê? O trabalho traz o progresso. Não é isso? Vocês concordam? Não adianta eu trabalhar, eu ter que trabalhar e pensar em progredir. Isso é válido. E progredir de que forma? Dentro dos princípios, né, da fraternidade, do reconhecimento do nosso irmão. Né? Não é dentro daquele princípio, eu vou passar a perna em fulano porque eu preciso do cargo. Aí não é progresso, gente. Né? Progresso é aquilo que nós vamos caminhando de acordo com os ensinamentos para nós atingirmos aquilo que nós queremos. E aí o Kardec perguntou para os espíritos se o homem, como que ele se desenvolve, né? Aí a espiritualidade responde que o homem se desenvolve
de uma maneira natural e por si. Olha aí a questão das más ou boas escolhas do livre-arbítrio, que eu falei lá atrás. Então, mas não é, a progressão dele não é simultânea. Ou seja, nem todos progridem ao mesmo tempo. Gente, nós estamos no planeta de expiação e provas. Nós temos que ver isso. Então, todo mundo não vai progredir, cada um tem o seu tempo. Porque dentro das nossas boas ou más escolhas equivocadas ou não, é que nós vamos construir a nossa vida. Nosso caminho é feito de escolhas pessoais. Entendeu? Então, cada um tem o seu tempo de progresso. E outra coisa também, que o Kardec perguntou à espiritualidade, na pergunta 781. Ele perguntou à espiritualidade se o homem pode atravancar, pode eliminar o progresso. E a resposta, a espiritualidade responde a Kardec que não pode. Mas ele pode embaraçá-la. Que jeito pode embaraçar? Nós podemos embaraçar o nosso crescimento. Nós podemos, com as nossas más escolhas. Quando ele fala que o homem pode embaraçar, ele está dizendo embaraçar a si próprio, né? Porque ninguém vai parar o progresso da humanidade. Como eu falei, o homem ele progride sim, não é no mesmo tempo. Né? Cada um tem o seu tempo. E aí ele fala que as escolhas erradas, elas vão sempre contrárias à nossa progressão moral. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós estamos aqui dentro desse processo reencarnatório, visando o quê? A nossa evolução. E não importa quantas existências eu tive, nem quantas eu vou ter. O que não pode é ter uma acomodação. Ah, mas se eu vou ter lá outras existências, então também nessa aqui, ó, vou ficar numa boa. Não, não é assim. A cada existência, a gente tem que procurar aprender um pouquinho. Né? Aprender a olhar o outro com atenção, olhar o outro com carinho, se colocar no lugar do outro. Né? Isso é muito importante. Se colocar no lugar do outro. Ouvir o outro. E Kardec ainda fala que não é através de leis, não adianta decretar uma lei para a fraternidade, para a caridade, para a generosidade. Não adianta, porque se isso não estiver dentro do nosso coração, não adianta nada. Por quê? Por que não adianta? Porque o nosso orgulho, porque o nosso egoísmo, ele vai corroer tudo isso aí. Entendeu? É como eu falei lá no começo da palestra, o orgulho e o egoísmo são duas coisas ali que só atrapalham a nossa vida. Né? E a gente vê, às vezes, muitas pessoas dizendo, ah, não, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho meu orgulho. Bom, né? Porque eu tenho meu orgulho, olha isso. Quando a gente tem que pensar em extinguir o orgulho. Né? Quantas vezes a gente deixa de falar com alguém porque, mas eu tenho meu orgulho, não vou falar. Né? Então, a gente tem que ir nos melhorando enquanto nós estamos a caminho. Porque senão vai ficar difícil, porque tudo tem um retorno. Né? Chico Xavier sempre dizia, os livros dele tem várias anotações assim, de que não importa o que
o outro, não importa o que o outro faz para mim, mas importa o que eu faço para o outro. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém vai responder pelas minhas falhas, em hipótese alguma. Então, o que importa não importa o que o outro fez, importa o que eu fiz para o outro. Né? A gente precisa começar a pensar nisso. Agora, o Cristo nos dá diretrizes para nós melhorarmos a nossa vida. Diretrizes. Ele mostra os objetivos da reencarnação. Ele mostra que a preocupação, a procrastinação, a ansiedade, tudo isso, que o orgulho, nada disso vai adiantar para a nossa evolução, né? Então, ele dá as diretrizes para nós. Agora, o que falta para nós? É trazer esse Cristo perto de nós, é diminuir essa distância que nós criamos com Cristo. Porque, veja bem, gente, para muitos de nós, Cristo ainda está lá na cruz. Ainda é aquele Cristo que está lá. Ou então, é aquele Cristo que a gente vê nos livros da história da humanidade. Né? E aqui, nessa lição do Evangelho, olhar as aves do céu, ele está mostrando para nós, ele é um Cristo vivo. Nós temos que trazer para que nós possamos entender melhor assim, o nosso cotidiano. Por que nós somos assim ou não? Por que eu estou nessa família e não nessa? Né? Por que eu não tenho riqueza ou não? Por quê? Porque ainda não entendemos que nós temos o necessário. E dentro desse necessário, nós vamos construindo o nosso caminho. Nós vamos construindo a nossa vida. Até talvez de uma forma mais simples. Por quê? Porque tudo é ensinamento. Nós estamos aqui para quê? Para aprender. É isso que o Cristo nos prega aqui nessa lição de hoje. Né? Ele prega a importância do trabalho, que está atrelada à lei do progresso, que nós fazemos juntos. Ele nos prega a fraternidade, o amor, a caridade, o amor ao próximo. Ele condena, né? Ele diz, preocupação excessiva ou não. É claro que todos nós vamos continuar tendo preocupação, mas não é aquela coisa, sabe, eu vou ficar sem dormir por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. Então essa, gente, é o que nos traz a lição da noite de hoje. E o ponto último, principal, de nós trazermos esse Cristo para perto de nós. Nós procurarmos entender, nós procuramos refletir, nós procurarmos avaliar e procurarmos entender. E não só avaliar, refletir, entender e não fazer nada. Né? É avaliar, é entender e querer fazer, querer caminhar. E senão não adianta. Senão nós vamos ficando na teoria e a prática não. Não é isso? Então, por exemplo, nós passamos por uma pandemia, estamos agora, parece que está acabando, né? Eu espero que acabe. Então, se a gente for refletir sobre a pandemia, por exemplo, o que ela nos trouxe? Né? Que oportunidade ela nos deu?
Olha aí, nós temos a oportunidade de olhar mais o nosso irmão. E a fé, então, estava naquela coisa de estar invisível. Né? E isso é uma coisa mundial, vamos dizer assim. A proximidade mais com a nossa família, ou muitas vezes até não foi tão próximo assim, né? Então, olha quanta coisa ela nos trouxe. Porque nada, gente, é por acaso. Né? Tudo que vem para nós tem uma razão de ser. Agora, com a normalidade, né, da rotina, que a gente vai ver se as pessoas realmente aprenderam, né? É a nova Porque história. está todo mundo em casa, né? É muito mais fácil pensar no próximo e entender o que está se passando pelo mundo. Então, mas é aquilo que eu falei. Cada um constrói a sua evolução. Sim, sim. Então, vai ter aquele que aprendeu muito com a pandemia e vai ter aquele que não aprendeu nada. Tudo tem que partir do autoconhecimento. Sim, é o que eu falei aqui. Conheça, tem uma frase de Jesus: conheça a verdade e a verdade te libertará. Né? Que verdade é essa que vai me libertar? É o conhecimento e é a ação. Entendeu? Conheça a verdade e ela nos libertará. Assim, caminhe junto com o teu irmão. Olha a chance que nós estamos tendo. Não é? Então, pode falar. Não, é que a gente vai. Você falou um monte de coisa de, por exemplo, várias. Você falou do egoísmo, você falou do orgulho, você falou tudo isso. Mas se a pessoa não se conhecer primeiro, ela não vai se desprender disso. Né? Ela não vai saber que ela tem esse defeito. Exatamente, tem que ser o conhecimento, porque é assim, né? Aquele que tem o defeito, ele não dá braço a torcer. Geralmente, não dá. Isso chama-se orgulho. Sim. Não tem outra. E é atrelado ao egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas que corroem. Né? É isso que nós temos que ter consciência. Tá aí o que nós estamos vivendo, né? Gente, nós somos espíritos encarnados, cheios de coisas ainda para resgatar, né? Mas aos poucos nós vamos chegando lá. A cada reencarnação nós vamos aprendendo um pouquinho, né? E a gente parar para avaliar isso que foi falado aqui da reprogramação encarnatória. Daquilo. Por que o fulano tem isso e eu não tenho, por exemplo? Né? Tudo é questão da gente avaliar, da gente ter. Porque, olha, que nenhum momento foi Jesus condena que a gente tenha aspirações. Faz parte da gente. Né? Tá bom, então, gente, alguém quer fazer alguma colocação? Se quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Não? Você falou hoje da pandemia, né? Não sei se vocês acompanharam o noticiário. Começou de novo a explodir na China, no mesmo lugar que estava. Não, sim. Mas é verdade, começou a explodir lá de novo. Então, de uma forma muito maior ainda. Então, gente, contaminação. O Evangelho nos orienta a prece, né? A oração. O que a prece faz? Ela calma o ambiente. Olha aí a importância do Evangelho no lar. Todos aqui fazem, né? Sim. O Evangelho no lar. Então, e se alguém tiver alguma dúvida de como fazer, nós estamos aqui na casa exatamente para isso, para orientar. É muito bom o Evangelho no lar, coloca lá uma aguinha para frutificar. Isso faz bem pra gente mesmo, né? Pedindo a presença dos bons espíritos.
Então foi assim, gente. Eu agradeço a presença de todos e agradeço à Fraternidade Espírita Cristã Joana de Ângeles por essa oportunidade. Muito obrigada. Bom, Rita, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Aproveita que a Alice responde. Tudo bem? Tranquilo? Às vezes as pessoas escutam e elas vão assimilando dentro delas, né? Talvez não exerce nenhum comentário, mas eu acho que toda a palestra que a pessoa tem aqui, ela acaba refletindo um pouco, né? É como a gente sempre fala, sempre tem alguma coisa a mais que vai tocando, né? Um pouco de cada dia, né? E aos poucos coloca em prática, né? Exato. Ninguém vive sem a fé, né? Bom, então agradecemos a vocês pela presença. Hoje estamos amparados espiritualmente, mas desfalcados pelos trabalhadores que não conseguiram comparecer, mas mesmo assim, tudo foi muito bem. Tá bom? Então vamos lá. Serenando nossos corações, fechando os nossos olhos, em tranquila serenidade e confiança no Divino Mestre Jesus, abramos o nosso coração em vibrações de amor, paz e reconforto, em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz do mundo e do Brasil, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão encarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelo nosso lar, por todos aqui presentes, graças a Deus. Nesse clima de amor e paz, vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E que possamos estar retornando à nossa casa, melhores do que quando chegamos aqui, e que possamos estar aqui a semana que vem. Assim seja, graças a Deus.